Vou declarar na minha casa, tá bom? Posso ler? Leia aí que a doutora Verbenha já está aqui aguardando para entrar. Um segundo. Receba em nome de Jesus. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênção. Aleluia, aleluia. Vou deixar aqui. Vale de Baca, as balsameiras são as árvores que choram. E quando elas choram, exalam o bom perfume que são os bálsamos. E Aleluia. é isso que eu tenho declarado sobre a minha vida todos os dias que eu entro aqui neste lugar, que aqueles que louvam ao Senhor, eles produzem o bom perfume, ainda que chorando, exalam o Aleluia. bálsamo, sobe nas narinas do Senhor como um perfume suave. Eu Eita, amo a sua vida. Eu amo as nossas manhãs. Eu amo ver você curtir meus comentários. guerreira, Deus te abençoe. Um beijo, meu amor. Amém. Deus te abençoe e te guarde aí. Obrigada, viu, obrigada. Beijo. Oh, gente. Recebeu aí a palavra? É desse jeito. Vamos aqui. Ai, gente, vocês são tão especiais para mim. Cadê aqui? Deixa eu chamar. Vamos lá. Vamos lá. Eita, glória de Deus. Chama todo mundo, gente. O Senhor guarde ela na UTI, exatamente. Deus é lindo, né, minha amiga? Agora vai. Agora vai. Contigo, vamos lá. Vamos lá. Maravilha. Bom dia, meninas lindas da minha vida. Primeira coisa, gente, deixa eu explicar. Nós temos uma diferença de hora daqui do Brasil. E essa semana eu tive muito cansada, um monte de coisa para fazer. Realmente não prestei atenção que 9 daqui não era 9 no Brasil. Falha nossa, né? Mas que bom que a gente não é de plástico. Que bom que a gente é normal. Isso já Yes. serve para entender uma coisa. Que a gente falha, mas a gente se refaz, a gente se levanta, conserta o que fez e tenta fazer melhor da próxima vez. Oh, Jesus. Ó aqui a Paty, Deus é fiel, eu acordei tarde. Tá vendo, gente? É assim, ó. E tudo Deus tem um propósito. Eu Ai, acho que eu glória a Deus. precisava ouvir também aí a enfermeira. Que lindo, gente. Salmos 84, 5, 6. O Vale de Baca. E tem tudo a ver com o nosso tema hoje, que é Uau. entre o luto e a fé. Uma jornada de crescimento. E Uau. nada melhor do que o Vale de Baca para explicar o que a psicologia fala a respeito dessa jornada, enquanto a gente perde, mas encontra a esperança em Deus, né? Então, Você me ouve bem ou tá ventando muito? para mim tá ótimo. Tá, Para então mim tá. tá ótimo. Se o Se eu pessoal quiser ficar, escrever aí. se eu ficar mais em silêncio, porque eu acho que quando fala é que interfere. E eu Aham. quero te ouvir, eu quero Tá bom. receber de Maravilha. Deus. Bora aproveitar Gente, aqui. manda já esse balãozinho aí e fala, ó, doutora Verbênia tá aqui e a gente vai mergulhar agora na unção de sabedoria e de crescimento. E de Vamos lá, cura, em menina. nome de Jesus. Amém, amém. Que maravilha. O meu Instagram, eu não estou podendo usá-lo. Talvez ainda falte 7 dias, deve fazer mais 14 dias ainda para frente. São 21 dias sem eu poder usá-lo. Mas esse Instagram que eu estou usando aqui é o Instagram da nossa igreja FGM em Orlando. E eu sou doutora em psicologia clínica, tenho algumas especializações em nutrição, medicina natural, mas estou aqui para falar para vocês a respeito do luto. Não o luto quando você perde um ente querido, mas o luto, segundo o conceito da psicologia, esse sentimento, essa reação que as nossas emoções têm a uma perda que impactou a nossa vida. Então, muitos de nós passamos por perdas em diferentes situações. Às vezes a gente se perde, às vezes a gente perde, sim, alguém querido, a gente perde o amor da nossa vida, a gente perde o lugar da nossa infância, a gente perde diferentes situações, o trabalho dos nossos sonhos, perde o sonho, né? A gente imaginou um dia que pudesse ser médica, que pudesse ser advogada, e de repente a gente perde o sonho. Nós perdemos muitas situações na vida. E lidar com a perda é muito difícil. Lidar com a perda é algo que faz muito mal. Lidar com a perda dificulta as nossas situações. Não é Lidar algo com a... fácil.
Não é fácil. Lidar com a perda é algo que, quando você se vê no meio da situação de perda, a primeira coisa que você pensa é que você foi abandonado pelo Senhor. É que você não merece aquilo que você estava buscando ou que você tinha em mãos. Por isso você perdeu. A sensação de perda, ela é um sentimento enlutado. A alma fica enlutada. E por mais que as pessoas dizem assim, ah, mas você está fazendo tempestade no copo d'água. Mas não é para tudo isso. Mas que sentimento é esse? Gente, cada um se enluta. Cada um reage psicologicamente, emocionalmente, sentimentalmente a uma perda segundo o seu próprio conceito de vida. Aquilo que para mim é simples, para alguém pode ser uma perda irreparável. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui, seja para você que viveu uma perda, ou seja para você que convive com alguém que viveu uma perda. As perdas são como os dedos das nossas mãos. Elas são diferentes e nós reagimos de forma diferente. Então, não tem nada mais doloroso. Importante isso. Exato. Não tem nada mais doloroso do que escutar de alguém dizer assim, mas já aconteceu há tanto tempo, você continua sofrendo por isso ainda. Um conceito que a psicologia fala que eu acho fenomenal é o seguinte, a perda é atemporal. Você pode ter perdido na infância, mas você pode estar sentindo atualmente. Existem, sim, mecanismos de lidar com a perda, mecanismos de superação. Eu vou estar falando disso daqui a um pouquinho. Só que a perda ela é atemporal. Nós precisamos ser gentis conosco e entender o seguinte, eu vivi uma perda. Isso aqui não é drama. Porque hoje em dia, não é muito interessante, as pessoas acusam as outras de drama, né? Nossa, fulano está fazendo drama. Gente, por trás de um drama tem uma dor não curada. Por trás de um drama tem uma dificuldade enorme de lidar com um pedaço do seu sonho que se foi embora da sua vida. Então, tem um processo para isso, né? Tem um processo, com certeza tem um processo. Então, por trás desse drama que as pessoas dizem, né, de modo muito, muito vulgar, julgando, né, judgmental, como a gente fala aqui, de uma forma de julgamento, por trás disso tem um sentimento de dor, por trás disso tem um vale emocional que a pessoa está atravessando, tem uma reação, uma sensação de impotência, é aquela eterna sensação de falência, a sensação de bancarrota. E realmente a pessoa se sente que ela faliu naquela área, né? Não tem coisa pior nessa vida do que você tentar administrar um casamento e você não conseguir. Então, não é drama, é sensação de falência. E a sensação de falência, ela é uma das piores coisas que existe na vida do ser humano. Porque a primeira coisa que o ser humano pensa é, puxa vida, não fui capaz de lidar com essa situação. Então, fracassei. Fracassei. Esse peso é muito forte. Fracassei. Então, a falência é aquela sensação de culpa atribuída a si mesma, dizendo o seguinte, não fui capaz. É um rótulo da minha incapacidade. E cada vez que alguém diz assim, nossa, mas isso já aconteceu há tanto tempo, você continua nessa mesma situação. Cada vez que alguém verbaliza isso, você abre novamente a ferida, a culpa, a sensação de incapacidade, a dor, a tristeza. E tudo isso vem em fases na nossa vida. Que fases são essas? A primeira fase é a negação. É você pensar assim, eu me recuso a crer que isso está acontecendo. Não é possível comigo, não. Então é o choque. Aquela primeira fase é a fase do choque. De repente está todo mundo te dizendo, de repente está todo mundo tentando te alertar. De repente está todo mundo te mostrando e você está pensando assim, não é possível, isso não está acontecendo. Na verdade, a pessoa já está enlutado. Mesmo quando a luta interna não foi aceita ainda, mas ela já está enlutada. E esse sentimento de negação, ele é tanto quando a pessoa perde alguém e também quando tem os fracassos da nossa vida. Da vida, de modo geral. Exato. O luto, ele está muito associado, as pessoas associam a perda de um ente querido. Mas o luto, psicologicamente falando, dentro de um conceito da psicologia, o luto é uma reação emocional para toda e qualquer perda impactante.
Então, qualquer perda impactante gera isso. Nando, se você quiser habilitar os comentários, é bom que a gente vai É vendo a bom, interação é do bom. povo. Não, Eu ótimo. gosto. Não Eu se também. preocupa com o meu rosto, não, gente. Vocês não estão aqui Tá. para me ver, fica tranquila. Então, Eu então gosto de ver pronto, a gente. reação do Ela povo. gosta de interagir. Ótimo, eu também gosto. Eu amo Isso, isso. eu gosto de ver o feeling do povo. Porque de repente tem alguém que está me ouvindo e está escrevendo aí dizendo, estou passando por isso. Então isso me ajuda a saber em que área que a gente vai entrar mais, né? Aleluia, Então, a aleluia. primeira fase desse processo de enlutamento é a negação. Nós entramos naquele princípio de dizer o seguinte, não é possível, para, não fala isso, eu não quero ouvir, isso não está acontecendo. Não, não é verdade. Então, nós Meu Deus. passamos a buscar situações para provar que aquele luto não está existindo. Alguém está dizendo assim, fulana, nós temos que fazer alguma coisa, a empresa está falindo, nós estamos perdendo tudo. E o grito da tua alma, que a primeira fase, a fase da negação, não é porque você está querendo se fazer de louca, mas porque a primeira fase, a fase da negação, é o seu último suspiro de esperança dizendo o seguinte, não é assim que está acontecendo, eu não acredito que Deus fez isso comigo. E muitas das pessoas ainda dizem assim, Deus não faria isso comigo. Olha só, quando nós passamos por luto, tem alguém dizendo que viveu isso no divórcio. Eu vivi um divórcio traumático. E assim, no meu melhor momento ministerial, no momento em que eu estava pregando diversos altares, e Deus me usando muito para curar, para libertar mulheres, para falar de família, e eu vivendo um vale particular. Eu vivendo um divórcio traumático, em que eu fiquei em cárcere privado, passei por tantas situações, e no momento daquele luto da minha vida, a primeira coisa que eu dizia era o seguinte, eu não acredito mais em nenhuma promessa que Deus me fez. Meu Deus, é isso E alguém mesmo. vai dizer assim, doutora Verbena, como que você falou isso? Você nem é apóstola. Gente, a nossa humanidade, quem grita o luto não é a nossa espiritualidade. Quem grita o luto é a nossa humanidade. O luto, o desespero do luto, a dor do luto é um grito da nossa humanidade. A nossa humanidade se sente abandonada sim. Cada vez que nós perdemos algo, a nossa humanidade grita, arrancaram de você porque você não merecia aquilo. Arrancaram Meu de você porque Deus. você não soube lidar. Então, eu passei um tempo acreditando que Deus me sentenciou ao celibato. Vai vendo isso. Eu passei um tempo que eu dizia o seguinte, Deus não me quer casada. Deus quer que eu viva sozinha, só eu e ele, só eu e ele. Mas era a minha depressão interna se manifestando em forma de linguagem. Eu achava que eu não merecia ser feliz. Então, a primeira fase do luto é essa negação. Mas enquanto há essa negação, a dor ela começa a remoer dentro de você, aí vem para a segunda fase. A segunda fase é o sentimento de irritabilidade que pode gerar uma ira. A irritabilidade é o seguinte, qualquer pessoa que fala com você, você grita. Não fala comigo que eu não estou bem. Não fala comigo, eu não estou no meu melhor momento. Mas não é você, não é a tua doçura falando. É a voz do luto, é a voz da dor, é a voz da perda. Então, se você convive com alguém que está passando por uma perda, quando ela gritar o teu ouvido, você sai de perto de mim, me deixa sozinha, não quero falar com ninguém, não me pede resposta porque eu não tenho resposta. Considera algo, não é pessoal. Se você convive com a mãe que está passando por isso, até mesmo um pai ou um irmão, ou alguém muito próximo de você, não leve como pessoal. Não é com você que está sendo falado. É o grito interno da pessoa. É o grito É interno, o grito exatamente. interno, exatamente. Ela está saindo da negação, começando a enxergar que é realidade. A realidade está sendo muito dura para ela. Muito Então, dura. ela desperta toda uma irritabilidade, toda uma ira. E ainda por cima, por isso que eu falei, entre o luto e a fé. Porque nós que somos cristãos, nós vivemos uma batalha de fé o tempo inteiro. A gente olha para Deus no alto da nossa ira e a gente grita, não é justo comigo! Deus, por quê? Aí a gente começa. Eu te sirvo, desde pequeno eu estou na tua casa, eu vivo a minha Quanto vida pra jejum, ti, tô quanto monte. jejuando, sou dizimista fiel. E aí a gente começa a descarregar a nossa ira em Deus. Mas ele é pai. E o nosso Deus, Aleluia. como pai, ele
entende essa nossa humanidade. Nós somos, nessa hora, o Jesus que entrou no templo quando viu os cambistas lá adulterando a casa de Deus. Então, nós temos essa humanidade e o Senhor nos vê dessa forma, né? Então, a segunda parte desse processo é a raiva. A terceira parte desse processo é a depressão. Depressão aqui não é o transtorno mental. Depressão é no sentido de descer, que existem algumas depressões. Por exemplo, o que é a depressão de um vale? É a parte baixa do vale. O que é a depressão de uma montanha? É a parte baixa de uma montanha. Então, isso aqui é um conceito da psicologia. Quando nós falamos de depressão, não significa o transtorno mental de depressão. É a profundidade que você vai entrando, né? Então, quando você entra em depressão, no sentido de estado de alma, não de estado psicológico ou mental, quer dizer o seguinte, você começou a descer o vale. Então, quando você começa no estado de depressão, ele traz para você um sentimento de nostalgia, melancolia, tristeza profunda, e você começa a sentir uma saudade extrema. Olha só, no processo de perda, no processo de luto, você tem saudade até de quem te machucou. Porque você começa a lembrar, é forte demais isso. Você começa a lembrar da dependência. Então, esse processo de depressão, esse processo de descer no vale, você prefere estar com o abusador, se a perda foi essa, né? Foi relacionada a um divórcio. Você prefere estar com o abusador do que sozinho passando pelo vale. Meu Deus! É muito forte. E esse processo de depressão, ele é muito profundo. Porque na hora desse vale solitário, é na hora que você busca os desesperos. Aí tem pessoas que se cortam, tem pessoas que trancam a porta do quarto, não deixam ninguém entrar, tem pessoas que não tomam banho, que se negam a viver. Geralmente, quem teve uma perda muito grande na área de um outro ser humano vivo, por exemplo, perdeu o pai morreu, perdeu a mãe morreu, perdeu amigos muito próximos. Ela tem a tendência a acreditar que se ela morrer também, ela pode viver com aquela pessoa mais tempo no conceito de céu. Então, a pessoa ela começa a negar a sua própria vida. Ela começa a negar o direito de viver. Por que quem está passando por uma luta profunda tem uma coisa que a gente chama aqui nos Estados Unidos, na psicologia, de eating disorder, quer dizer, transtorno de alimentação. É muito comum quem sofreu uma perda passar por esse transtorno de alimentação. Por quê? A alimentação é vida. Cada vez que ela se alimenta, ela diz assim, eu não mereço viver porque fulano morreu. Eu não mereço viver porque eu perdi alguém querido. A pessoa está perguntando sobre perder emprego. Perder emprego causa também a síndrome do luto. Porque eu vou explicar um pouquinho novamente, talvez alguém não tenha escutado. O luto não se refere ao sentimento, né? A reação enlutada, reação psicológica enlutada, não se refere apenas a perder um ente querido. Você pode perder um carro e se sentir enlutado, dependendo do emotional attachment, dependendo da ligação emocional que você tinha com aquilo. Você pode perder a casa dos seus sonhos porque não conseguiu pagar e se sentir enlutado. Você pode perder o trabalho. Olha só, o luto é tão profundo que você pode perder algo que nunca teve e se sentir enlutado por isso. Doutora, pelo amor de Deus, explica isso. Por exemplo, a sua infância e a sua adolescência, você sonhou em ser um médico, por exemplo. E, de repente, você viu outras pessoas se formando, outras pessoas sendo médico, e você não conseguiu ser médico, embora tenha sido o sonho da sua vida. E você começa a viver um luto por algo que nunca viveu, nunca teve. Por uma frustração, um fracasso. É uma frustração e um fracasso, que, na verdade, é uma reação sentimental enlutada, quer dizer, é uma sensação de luto. Nem conquistei, já perdi, né? Uau, eu quero falar uma coisa muito forte também, de repente isso vai trazer alívio à alma de muitas pessoas. Nós nos enlutamos por promessas que Deus fez que nós nunca conseguimos realizar. Por exemplo, um dia, Deus usou um profeta e falou assim para você, você vai casar, você vai ser feliz, você vai ter 2 filhos. A pessoa chegou nos 30, chegou nos 40, nos 45, não casou, não teve esses filhos e ela começa a se enlutar.
pelo casamento que ela nunca teve. Ela começa, assim, a lutar pelos filhos que ela nunca teve. Então, toda essa situação é um luto de algo que nunca foi pertencente, que a pessoa nunca teve nas mãos dela, que é o grito de uma decepção, de uma frustração por haver aceitado uma profecia que nunca se cumpriu na vida da pessoa, né? Então, tem alguém perguntando aí se isso é uma sensação de inveja. Não, não faça isso com você. Seja gentil com você, não impute essa culpa na sua vida, não pense que é inveja, é o seu luto. Você está vivendo, na verdade, a dor de algo que você acreditou que nunca aconteceu. Então, não faça isso com você, não atribua sobre você uma culpa, não atribua sobre você uma crença de desmerecimento. Isso. Uma outra live, Dani, Nani, Sim, outro dia a gente fala. Ó, gente, já está prometendo aqui outra live e eu já vou me apoderando das palavras do profeta. Porque tem as crenças, né? Tem a Crenças crença de limitantes, merecimento e a crença de desmerecimento. Isso aí também dificulta muito a nossa vida. Então, quando você passa nessa fase de depressão, de se definhando, de diminuindo, vem o melhor momento. Olha só, a fase de depressão, ela te desponta para o teu melhor momento. Então, de repente, tem alguém aqui que está vivendo algumas fases dessa, e eu gostaria de explicar essa descida no vale, o que é que faz. Quando você desce nesse vale, significa o seguinte, que você saiu da fase de negação, já viveu toda aquela tua raiva e agora você aceitou. Você entendeu a realidade. Perdi, não aconteceu. Perdi aquele trabalho. Dani, eu trabalho muito com pastores enlutados. Olha só. Um líder enlutado, eu tive algumas perdas da minha vida e eu nunca consegui entender por quê. Eu passei por todas essas fases, tá? A psicologia explica tudo que eu vivi na pele. Então, Não, você está falando, e eu estou me vendo nas fases que eu passei. Exato. E é importante, você que está aqui na live, compreender a fase que você está, para você se libertar disso, para você correr e dizer, ó, fica ligado aqui, porque vem a solução. Você está falando, eu passei por essa fase de negação, passei por essa fase que ninguém podia chegar comigo e dizer, olha, vem Glória da segunda casa. O quê? Eu queria sair batendo nessa pessoa quando eu via isso. Não vem com esse papo para cima de mim. E a fase da depressão. Você está falando, eu estou me vendo. Exato. E já passei. Exato. Continua, minha amiga. A Nila, eu acho que é Nila Falcão, ela falou ali que ela entendeu, aceitou e agora está saindo disso. Exatamente, Nila, eu já vou chegar nessa fase, que é a fase 5, que é a aceitação. Olha o que acontece quando você vai na depressão. Não depressão estado psicológico, né? Mas a depressão de você ir chegando no fundo desse vale. Quando você chega aí, é bom, isso não é ruim. É o pontapé para a tua próxima fase. Isso você começa a dizer o seguinte, já aconteceu. Como eu estava falando, eu trabalho muito com pastores enlutados. Pastores que sofreram perdas ministeriais, pastores que sofreram igreja, pastores que sofreram divisão. E como é que funciona tudo isso, né? Funciona o seguinte, já perdi, então deixa eu dar um novo significado para esse fato. A fase de número 4 chama-se ressignificação. Vamos fazer um overview rapidinho aí, se alguém quiser ir anotando. Isso, gente, vai anotando. Isso. Fase 1 do sentimento enlutado. Negação. Fase 2, raiva. Fase 3, depressão. Fase 4, ressignificação. A ressignificação é o seguinte, espera aí. Eu já perdi. Deixa eu dar um novo significado. Não a perda, porque é impossível você ressignificar a perda. Você ressignifica o que você sente em relação à perda. Por exemplo, se em relação à perda você se sentia fracassada, agora você vai sentir diferente. Você vai substituir aqueles sentimentos por outro. Então, vamos dar um exemplo aqui. Como você ressignifica a perda de um casamento? De repente, aquele casamento foi o amor da vida da pessoa, ou de repente não foi o amor da vida, foi um erro, mas teve toda uma história envolvida, né? Então, vamos supor que seja o casamento. Ao invés de você pensar assim, eu perdi aquele casamento porque eu sou ruim, porque eu não soube administrar a minha família, porque Deus não estava comigo, porque Deus me abandonou, você vai entender o seguinte, deixa eu dar um novo significado. Foi uma fase da minha vida, eu precisei passar por aquilo,
Deus contava comigo para viver aquela história, para que eu adquirisse uma habilitação. De repente, se alguém passar no meu caminho, de repente, se alguém encontrar comigo e disser, eu estou vivendo isso, eu vou poder dar um apoio para essa pessoa, eu vou poder dar um suporte para essa pessoa. Então, isso aqui não é o fim do mundo. Eu passei por aquela fase, mas eu preciso olhar diferente para essa situação e para mim diante dessa situação. E aceitar que eu mereço uma chance de vida. Vamos supor que foi um ente querido. Vamos supor que, com muito respeito, com muito carinho, com muito amor, eu quero falar sobre isso, certo? Vamos supor que foi sua mãezinha querida, que Deus a levou. Você está dizendo que Deus levou por quê? Porque muitas vezes as pessoas se voltam contra Deus, porque perderam um filho, perderam um pai, perderam a mãe, dizem, Deus me abandonou, foi injusto e levou alguém muito particular. Lembra do seguinte, aquela pessoa não pôde viver mais. Se ela não pôde viver mais, seja de uma forma trágica, um acidente, que é uma das perdas irreparáveis, é muito difícil a perda depois de um acidente, né? Seja de uma forma drástica, uma coisa trágica que aconteceu, ou uma morte, a pessoa estava de idade, adoeceu. Como você ressignifica essa dor? Eu preciso viver e viver bem para honrar a memória daquela pessoa que eu tanto amei. Então, como que você supera a perda de um pai que te amou tanto, que você o amou tanto? Viva e coloque em prática na tua vida. Ensina os teus filhos, ensina os teus netos, tudo aquilo que você aprendeu dessa pessoa. Honre a vida dela com a tua vida. Mas como que eu vou honrar alguém que já não está aqui na Terra? Você vai honrar o relacionamento que você tinha com essa pessoa. Você vai honrar a memória que você tinha com ela. Você vai honrar a vida que vocês tiveram juntos. Você não vai honrar quem não está presente. Você vai honrar a presença dele em todo o tempo que vocês viveram. Você vai honrar os tempos que vocês tomaram café da manhã. Você vai honrar as memórias. As memórias. Então, você vai honrar tudo aquilo que vocês viveram. Porque, às vezes, a sensação de perda, de algo ser retirado de você, é tão grande que você vai deletando da sua mente toda a felicidade que você viveu com aquela pessoa. Então, essa fase é a fase da ressignificação. Dá um significado novo àquela perda que você foi bruscamente separado daquela situação, né? Quando você ressignifica, aí vem a fase 5. A fase 5 é a aceitação. O que é essa aceitação? A aceitação é o seguinte, aconteceu. Verbênia, não adianta você negar mais, aconteceu. Uma vez que aconteceu, você precisa passar agora por essa aceitação para te levar à próxima fase. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu passei por esse divórcio traumático, né? Eu chamei todos os pastores que eu tinha agenda, mandei e-mail para todos os pastores e eu falei, estou cancelando a minha agenda. Meu divórcio foi traumático, essa pessoa vai na rede social, ela vai falar mal de mim porque ela não aceitou a perda. Mandei mensagem para todos os pastores. E os meus amigos, eu descobri que eu não tinha colegas de ministério. Eu descobri que eu não tinha pessoas que estavam querendo o meu talento. Elas me queriam por perto. E todos os meus amigos pastores me mandaram um e-mail de volta, me mandaram inúmeras mensagens dizendo o seguinte, Verbênia, não é a tua estrutura de casamento que nós estamos levando para o altar. É você. É o que você carrega em Deus. Isso me ajudou demais a ressignificar aquela perda na minha vida. Isso me ajudou demais a entender meu novo momento. Eu estou contando um testemunho meu porque eu sou muito sincera. Eu acho que além de eu trazer aqui o que eu estudei em uma faculdade, eu tenho que trazer o que eu vivi. Porque Deus fez o favor de fazer da minha vida um laboratório, né? Então, você imaginar, amiguinha, de tudo quanto foi de coisa nessa vida, a Verdaninha já passou, tá? Estou aqui vivinha para contar a história. Glória a Deus, glória a Deus. Exato. Mulher real, mulher de verdade. De verdade, gente. Eu não tô nem aí, isso é minha vida. Quem quiser falar mal vai falar, quem não quiser falar do mesmo jeito, eu vou fazer o quê? Eu tenho mais aqui viver e ser bênção para quem eu puder. Quem eu não puder, é isso. pra mim. Então,
Então, eu passei por uma fase que é exatamente essa que eu vou falar agora. Foi muito interessante porque eu tinha o apoio dos meus colegas de ministério, eu estava me refazendo, mas quando as agendas chegavam para mim, na hora de confirmar, eu dizia, não posso porque eu não mereço estar no altar. Então, a aceitação só é possível quando você vence uma crença de desmerecimento. Eu não vou falar hoje aqui, porque dá pano para manga essa crença. Mas Não, nós vamos marcar outra vez. Outra vez. Bora viver de live, Nani, agora. Não te largo mais, nunca mais. Vizinha daqui do lado. Olha que lindo. Estão dizendo, eu estou agradecendo a Deus por essa consulta. Que maravilha. Isso para mim já valeu esse tempo, né? Então, eu precisei vencer uma crença de desmerecimento. Só se vence uma crença de desmerecimento restaurando a identidade. Então, eu pensei o seguinte, a minha identidade não é definida por aquilo que eu tinha. Por exemplo, a minha identidade não é definida pela estrutura daquele casamento. A minha identidade não é definida pela estrutura do meu trabalho. A minha identidade não é definida pelo tamanho da minha igreja. A minha identidade não é definida pela proximidade daquele pai, daquela mãe que não está mais. Quando você restaura a sua identidade, Verbênia, eu nasci nua, nua vou voltar, eu fui adquirindo coisas na minha vida e eu tenho condições de adquirir tudo novamente. E se eu não adquirir tudo novamente, eu vou dar um novo valor para as novas coisas que eu adquiri. Então, a aceitação faz você entrar numa crença de merecimento. Por que eu mereço uma nova chance? Por que eu mereço estar viva? Por que eu mereço me refazer? Isso não vem de mim, é dom de Deus. Existe uma graça vertical. E eu quero explicar, né? Alguém vai dizer assim, mas você é psicóloga, como é que você traz a Bíblia? Porque toda a minha formação é em faculdade cristã. Eu me formei numa universidade cristã, entendendo o seguinte, a base da minha prática, né? Chama-se faith-based, baseado na fé. A base da minha prática é entender o seguinte, é impossível restaurar horizontalmente com os homens sem restaurar verticalmente com Deus. Então, uau, que forte essa isso. é forte. Então, nessa fase da aceitação, você passa a entrar no merecimento. E que merecimento? Eu, Verbênia, sozinha, por mim mesma, não mereço. Mas existe algo que me cobre, que é uma graça, e essa graça é porta de acesso a lugares que eu não conseguia entrar. Então, eu perdi aquele emprego. Por que eu vou para um novo emprego? Por que aquilo não é o fim da minha vida? Porque tem uma graça que me abriu uma nova porta. Aquele casamento foi traumático na minha vida. Gente, ó, segue a doutrina da tua igreja, tá? Se a tua igreja tá dizendo que tu não casa nunca mais, segue a doutrina da tua igreja. Eu tô dizendo a minha forma de entendimento. E até mesmo como você trata, você é doutora, você é psicóloga, você está falando das nossas emoções, que fique bem claro isso, ela está trazendo aqui como você não ficar mergulhada na fase da depressão, como você, porque da depressão você talvez nem passe para outra fase se você não tratar. Você pode mergulhar anos de depressão e o caos se instalar, entendeu? Porque se você não reage às fases, você não chega à última que ela está falando, a quinta. Então é importante saber, você que está ouvindo, que ela está falando das nossas emoções, como reagir às emoções, na base científica também. Isso. Entendeu? Muito sério. Inclusive, isso aqui é um protocolo científico, né? É o protocolo do luto que a psicologia usa para ir tirando o paciente de uma fase para outra. Então, eu quero deixar bem claro que o que eu estou falando aqui não é um ponto de vista teológico. O que eu estou falando aqui é ciência, né? Eu cheguei no mais alto grau que poderia existir, que é o PhD em psicologia clínica, com várias especializações. Então, isso aqui é um protocolo clínico. Mas por que eu estou falando na questão do casamento? Porque existem pessoas que ficam aprisionadas na nostalgia e na solidão, porque elas acreditam que não tem merecimento para refazer a vida. Merecimento em si nós não temos, mas existe uma graça que é porta de acesso a nós nos refazermos.
Inclusive, a própria psicologia, do ponto de vista cristão, ela utiliza os conceitos da graça. Nani, não tem nada mais libertador nessa vida do que o conceito da graça como porta de acesso para se Aleluia. refazer, para se recriar. Então, estão pedindo para salvar a live depois aí, tá? Se Vai for estar possível. salva, claro, e vou pegar esses Maravilha. pontos. Mas sabe o que antes de eu esquecer, o que você falou sobre o luto e de alguém que você perde. Só Uhum. para constar que você estava falando, doutora Verbênia, eu passei por um luto, dois, na verdade, muito fortes para mim, porque Uhum. foram dos meus avós que eu chamava de pai e mãe, que são os pais da minha mãe. Tá? Uau. E eles muito fortes, eles representavam para mim tudo de mais extraordinário que você possa imaginar. Imagina. Eu tinha feito promessas ao meu avô, que eu Uhum. chamava de pai, que eu Uhum. ia me formar e que ele ia entregar o canudo na minha mão. Ficou tudo na tua memória. Tudo na minha memória. Olha a palavra que eu disse quando eles morreram. Eu falei assim, minha plateia se acabou. Uau. Uhum. Eu disse assim, minha plateia apagou as luzes. Eu imaginava um cenário que as duas Uhum. pessoas que vibravam... Olha, eu coloquei, as duas pessoas que vibravam por mim morreram, se apagaram. Olha o que eu cometi. Eu tirei foto do caixão, eles no caixão. E eu passei 3 dias dentro de casa vendo aquela foto e dizendo assim, eles faleceram, eu não entreguei o canudo. Olha só. Eu não entreguei o canudo para eles. E agora, quem vai vibrar por mim? Quem vai celebrar as minhas vitórias? Quem vai não sei o quê? Então, assim, eu entrei nisso. Mas aí, isso que aconteceu hoje, eu ajudei até uma pessoa que perdeu a mãezinha nesse sentido. Eu disse, hoje eu lembro deles e falo com a maior saudade e alegria. Exato. Então, assim, então, tudo que eu faço, diz, ó, ensinou. E conto para os meus filhos, olha, ele foi sensacional, ele foi isso, não conheci alguém melhor. E quando eu me formei, sim, de alguma forma eu dediquei o canudo a ele. Claro. Meu canudo de direito, e quando eu me fiquei da faculdade. E isso tudo que você falou, eu vivi na pele. Eu vivi na pele, entendeu? E a forma de eu aceitar foi essa que você está falando. Honrar a memória deles. Honrar De que eles... a memória. É o que eu falo. Enquanto a ausência machuca, a presença traz vida. Então, você honra aquilo que você viveu presentemente, que você viveu junto com a pessoa. Porque aquilo que você viveu presentemente alivia a dor da ausência. É um bálsamo sobre a dor da ausência, né? Então, a aceitação, que é a fase número 5, ela te leva à fase 6, que é a tomada de decisão. Na tomada de decisão, você reordena o pensamento. Na tomada de decisão, você organiza o pensamento. Porque até a fase 5, até a aceitação, a pessoa está vivendo a síndrome do pensamento desordenado. O que é o pensamento desordenado? Você simplesmente não consegue pensar direito. Você começa a ter pensamentos de coisas que você não viveu, com receio de nunca mais poder viver. É muito louco. É uma fase assim tão transtornada da sua vida que você tá pela manhã, você pensa que você chegou no fim do dia. Gente, isso é muito sério. Você tá na hora do almoço, você pensa que já é hora de você jantar, desordena o seu relógio biológico. Você está na hora de dormir 3, 4 horas da manhã, mas você não dormiu ainda, desordena o seu círculo circadiano, quer dizer, o seu círculo do sono se desordena. Aí você amanhece o dia, tá com espinha no rosto, tá espirrando. Por quê? Porque a imunidade baixou. Em função do teu pensamento estar desorganizado, você não entender que horas do dia que é. Olha só, tem pessoas que elas entram no luto na sexta-feira, elas ficam no luto até a segunda e elas não sabem que dia da semana que é. Porque exatamente. O luto desordena o pensamento. De repente ela tá andando na cozinha, ela fala, será que eu tomei café hoje? Já é à noite. Porque o luto desordena o pensamento. É um estado de alma tão profundo que realmente a pessoa desordena. E geralmente nós convivemos com pessoas do nosso lado que a tendência do ser humano é o julgamento. A pessoa fala, nossa, mas você tá ficando louca? O que tá acontecendo com você? Não consegue pensar direito? Aí ainda tem pessoas que dizem assim, você tá repetindo as mesmas palavras o tempo inteiro, porque é o grito de socorro.
O grito de socorro é: fulano não vai mais voltar. Cadê fulano? Não vai voltar, não vai voltar, não vai voltar, não vai voltar. É o grito de socorro. Ela não repete aquelas palavras, não é para as pessoas que estão à volta. Ela repete aquelas palavras para ela mesma. Porque está repetindo tanto por dentro que a comunicação verbal sai, ela vem para fora daquilo que o interior está falando. É muito forte, né, todo esse vale. Aleluia, Mas Jesus querido. essa fase agora, no pior momento do luto, é onde vem a fase número 6. Tomada de decisão. O pensamento... Ai, que lindo, gente. Estão agradecendo por essa consulta, né? Que maravilha. Então, a tomada de decisão, ela traz ordem ao pensamento. Não é o contrário, tá, gente? Não espere para o pensamento se organizar para você tomar a decisão. Você toma a decisão no meio do caos emocional. Veio o teu caos emocional, você decide que precisa trazer a sua vida de volta. Você decide que você precisa trazer a sua esperança de volta. Nesse momento que você decide isso, você não tem esperança para decidir. Você decide para ter esperança. Uau! Você não tem força para decidir. Você decide para ter força. Por Meu quê? Deus. Porque vem uma outra crença, né? Vamos falar sobre as crenças depois. Vem uma outra crença na nossa mente, chama crença limitante. A crença limitante diz o seguinte: eu não tenho força. Eu não consigo sair dessa. Como é que eu vou decidir sair dessa se eu não tenho força? É verdade, você não tem força. É verdade, você não tem esperança. Mas é justamente por não ter que você decide organizar o teu pensamento para ter força para ir buscar. Você não precisa esperar, você não precisa esperar. Ah, eu só vou decidir sair desse luto quando eu tiver força. Você não vai ter força, amiga. A força, ela não vem assim. Talvez a gente leve anos para adquirir essa força. Mas enquanto isso, a gente vai vivendo. E se você não conseguir viver, você vai sobrevivendo. E não tem nada de errado nisso. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu gosto muito de usar da minha vida, o meu testemunho. Tem gente que fala, você se expõe muito em rede social. Gente, a minha dor não foi em vão. Eu quero que você introjete essa verdade na tua vida. A tua dor não foi em vão. Não tem nada de errado em ter sido ou em estar sendo portadora de uma dor. Isso é privilégio. Deus contou com você para viver essa dor, para depois ser uma voz profética. Não de uma ferida sangrando, mas de uma marca, de uma cicatriz. Uma cicatriz, aleluia. Habilidade. Que essa cicatriz tua é a tua habilidade. Alguém olha para mim e fala assim, você é divorciada? Não, eu não sou, eu fui. Eu fui. Hoje eu sou muito bem casada, para a glória de Deus. Então, aleluia. Lembra disso. Eu vou te contar um exemplo do que aconteceu comigo. Quando eu decidi, fiz a tomada de decisão, aí eu fui organizar o meu pensamento. Meu esposo me pediu em casamento, né? O apóstolo Célio me pediu em casamento. Aí eu vivi a minha dor, a minha segunda dor. Eu não mereço. É demais para mim. Como que eu vou casar com um homem estruturado desse? É demais para mim. Eu não mereço. Nesse momento, eu não tinha força para assumir a minha nova realidade. Eu não tinha esperança. Mas eu decidi, porque Deus falou para mim, filha, é a glória da segunda casa na sua vida. Eu decidi aceitar o que Deus tinha para mim. Não o que a minha força podia suportar. A minha força não podia suportar nada. Esperança de ser feliz eu não tinha nenhuma. Mas eu decidi aceitar o que Deus tinha para minha vida. Aleluia. Uma vez que eu decidi, eu entrei no meu casamento enferma. Eu entrei no meu casamento sem nunca ter ficado sozinha com meu esposo. Eu entrei enferma. Eu não consegui nem sequer ir num restaurante jantar com ele. Nani, meu casamento demorou 6 meses para ser consumado. Eu morava no quarto de baixo, minha esposa morava no quarto de cima. Eu estava curada? Não. Eu tinha esperança? Não. Eu tinha força? Não. Mas eu decidi aceitar o que Deus tinha para minha vida naquele momento. Quando eu decidi, aí eu comecei a entender a fase de número 7. A vida após a perda.
Existe Vida após. vida Meu após a vida. Deus, que forte isso. Olha só, número 1, negação. Número 2, raiva, irritabilidade. Número 3, depressão. Número 4, Depressão, ressignificação. ressignificação. Número 5, aceitação. Número 6, tomada de decisão. Número 7, a vida após a Após perda. a perda. Olha que profundo. Quando eu entrei nessa restauração da minha vida, eu não tinha força, eu não tinha esperança, eu não tinha vontade. Nani, sabe o que é que eu fazia? Eu saía para trabalhar mais cedo para não ver meu esposo levantando. Eu chegava mais cedo do que ele para tomar banho, jantar e dormir, ele não me vê. Gente, eu estou falando de mim, de algo que eu vivi. Mas eu entendi finalmente que a vida após a perda. Alguém está dizendo que viveu um abandono do pai, né? Meu primeiro pai me abandonou, mas o outro me adotou quando criança, algo assim. Como é que você entende isso? Você entende que a vida após uma perda. Quando eu entendo isso, Nani, eu sozinha ou com ajuda terapêutica passo a me fazer alguns questionamentos. Por exemplo, em que lugar eu quero viver? Porque essas 7 fases, agora eu vou revelar o segredo para você. Elas não são fases, elas são lugares da vida. Essas 7 fases que eu estou narrando e relatando aqui, elas são lugares da vida. Ou você vai para o lugar de negação e habita nele, olha só. Ou você vai para o lugar de raiva e habita nele. Ou você passa tudo isso e vai para o lugar de vida e habita nele. O lugar de vida, Nani, não é o presente. Eu preciso explicar isso muito bem. Quando você chega na fase 7, que você diz a vida após a perda, esse lugar não é o seu presente ainda. O seu presente ainda é a fase 6, tomada de decisão. Certo. A fase 7, que é a vida após a perda, ela é o futuro. Quando você, no presente, na tomada de decisão, quer dizer, no meio da tua dor, no meio da tua tristeza, no meio da tua desesperança, no meio dos teus vales, você está no lugar chamado de lugar da tomada de decisão, que é o presente. Aí você levanta os seus olhos, enxerga lá na frente, enxerga o futuro, que é a vida após a perda. É um lugar que você quer chegar lá. Existem pessoas que demoram 5, 10, 15 anos para habitar nesse lugar. Mas ela está caminhando entre o lugar de número 6, que é a tomada de decisão, e a Canaã dela, e o foco dela, que é o lugar de vida após a perda. Então, o lugar de vida após a perda é um espaço para você habitar eternamente. Você vai habitar de hoje até a sua eternidade. E esse lugar, ele entra em fases de expansão. Quando você começa a caminhar, levanta os olhos, a partir de hoje, eu decido habitar no lugar chamado vida após a perda. Aí é a tomada de decisão. Essa tomada de decisão, ela te leva à tua mobilidade. Ela arranca você da fase de letargia, ela arranca você da fase de apatia, onde você não conseguia reagir, onde você não conseguia se mover, onde você não conseguia se movimentar, sem fazer nada. É a areia movediça. A tomada de decisão aponta a seta para o futuro. Qual é a tua próxima fase? A vida após a perda. Se permitir isso, meu Deus. Você começa a pensar o seguinte: quanto tempo isso vai durar? Olha só, a fase número 7, ela não é questão de tempo, ela é questão de decisão. Então, não pode gerar ansiedade dizendo o seguinte: amanhã eu vou habitar no lugar da vida. Isso aí, você vai vivendo. A última fase, que é de número 7, Nani, é a única que não é passado mais que perfeito. É a única que é gerúndio. Eu quero dar uma explicaçãozinha nisso para as pessoas entenderem. Até a fase 6 é conclusão. É pretérito mais que perfeito. A fase 7 é gerúndio. Eu vou vivendo. Eu vou vivendo no futuro.
eu vou aceitando a minha situação, eu vou decidindo a cada dia, eu vou Uau. melhorando a cada dia, eu vou me refazendo a cada dia. A fase de número 7, a vida após a perda, esse lugar de vida, ele não é concluso. Por que que ele não se conclui? Porque a cada dia você acrescenta uma medida nova de vida. A partir do momento que você vai amadurecendo no gerúndio, ninguém amadureceu, Nani. A realidade da vida é, ninguém amadureceu. Eu não posso me cobrar de chegar num lugar de maturidade que eu ainda estou vivenciando. Estou trilhando, estou me permitindo. Trilhando. Mas é muito Exato. importante dizer que há essa fase, a vida após uma perda. Você sabe que dessas fases que você está falando, doutora Verbênia, uma das fases assim, que aí eu digo para você que está ouvindo, identifique a fase que você está, para que você saia rápido disso, para que porque eu penso assim, as fases têm um tempo. Você não Claro. pode ficar nessa fase. Concorda, doutora? Concordo. Você não pode ficar nessa fase mais do que ela tem para te ensinar. Você se permite chorar, você se permite, porque para mim a fase mais difícil que eu vi, que eu fiquei muito tempo nessa parte da depressão, foi quando assim, uau, por que eu passei por essa traição? Por que esse adultério? E a culpa? Mas se eu não tivesse ficado tanto tempo na igreja, mas se eu não tivesse me dedicado tanto, se eu tivesse feito aquilo... Então, assim, essa parte da culpa, ela me afundou nessa depressão. Exato. Nessa depressão. Que associou à alimentação. Eu não via que eu não tinha comido. Eu passava dias com luzes apagadas, eu não via nem amanhecer, nem anoitecer. Então é importante você se detectar. E essa fase que você falando, se permitir. Exato. Que há vida após a perda. É a única fase, Nani, que não tem tempo determinado para passar. É a fase que deve ser a sua vivência atual e para sempre. Essa última fase, estão dizendo que tem que ser igual a live do pastor Jabes, não cair. Não cai, menina. Eu não sei o que acontece. A nossa live vai cair já já. Eu vou salvar, mas eu quero aqui em rede nacional e internacional dizer que ela vai voltar. Quem quer que ela volte? Quem quer que ela volte já coloca a mãozinha assim. Perguntaram aonde eu te encontrei. Eu falei, foi Jesus. Foi Jesus que me apresentou. Anyway, né? De todo modo, eu vou deixar meu Instagram, porque eu acho que daqui mais 14 dias ele volta. É @doutora Verbênia Souza. Daqui a 15 dias, 14 dias ele tá de volta. Deixa eu só fazer um fechamento aqui. Isso, quanto tempo falta, Nana? Eu acho que faltam uns 3, 4 minutos. Meu Deus! Ai, deixa eu correr aqui. Então, essa última fase, existe vida, a vida após a perda, é uma fase para o futuro. É um lugar que você vai habitar daqui para frente. No meio disso tudo, você tem que evitar nessa nova fase sentenciamento. O que é sentenciamento? Você elimina, faz uma lavagem, né, nas suas palavras, evitar palavras do tipo perdi tudo, é o fim, que são as generalizações. Então, nessa tua fase, a fase de vida após a perda, você não pode entrar na generalização da negatividade. Por exemplo, essas palavras não podem existir. Estou acabado, não tenho mais nada, nunca mais consigo isso de volta, nunca mais vou poder viver isso. São palavras que precisam ser eliminadas nessa fase, a vida após a perda. E a autorresponsabilidade é de extrema importância. Como assim autorresponsabilidade? Elaborar o projeto. Como vai ser o meu recomeço depois de tudo isso? Como eu vou recomeçar depois dessa perda na minha vida? Eu preciso dar respostas lúcidas a essas perdas. Por exemplo, a resposta lúcida é uma resposta que sai do disfuncional e entra na atividade. O que é o pensamento disfuncional? Nunca mais eu consigo um trabalho novo. Qual é a resposta lúcida? Eu vou elaborar meu currículo. Se eu precisar fazer um curso de atualização, eu vou fazer, mas eu decidi vou me aperfeiçoar, vou melhorar. Vou me aperfeiçoar. Yes. Exatamente. Então, a resposta lúcida, ela quebra uma resposta disfuncional. A resposta disfuncional diz, é o fim. A resposta lúcida diz,
tem um começo. Eu posso recomeçar. No meio de tudo isso, você precisa exercitar algo que a psicologia chama de mindfulness. Mindfulness. Em português seria a consciência plena. E o que é isso? É habitar no agora, entendendo que o seu lugar é o futuro. Como assim Aleluia. habitar no agora? Você esquece do que ficou para trás, não que você vai ter amnésia, mas você esquece da dor que foi gerada. Essa dor agora ela é curada. Então você decide pelo presente, para que o presente seja o Uber Drive, né? O presente seja o motorista de Uber que vai te levar para esse futuro. Então, mindfulness, eu habito no agora porque meu lugar é o futuro. Eu habito nesse momento, eu rompi com o passado, porque o meu lugar é o futuro. Quando você diz eu habito no agora, você já está habitando no futuro. Porque o teu agora de hoje é futuro em relação a ontem. Então, quando você decide dizer eu habito no agora, você já está vivendo no futuro, né? Quero terminar essa live ministrando isso na tua vida. Eu habito no agora porque meu lugar é o futuro. Amém? Aleluia, E aleluia. o Senhor abençoe a todas vocês. Gente, que live maravilhosa. Ela vai estar salva essa live. A gente tem muito, vamos falar sobre crença limitante. Um tema que eu quero muito falar sobre isso, o que eu acho de mais interessante nesse tempo, são os cárceres emocionais. Exato. As cadeias emocionais que nos aprisionam para não viver essa fase. Eu fui muito tempo escrava desses cárceres, muitos cárceres. Os labirintos emocionais, os labirintos emocionais da dor. Mas só de ouvir hoje que há vida após a perda. Já valeu. Isso já valeu. É para você ter esperança. É para você passar, se permitir sentir algumas dores. Você não é super mulher, não é verdade? Você é humana e Deus está trabalhando, mas faça a sua parte de escolher. Exato. Foi isso? Então eu quero louvar a Deus